Olá, tudo bem? Nessa videoaula eu farei uma apresentação, uma autoapresentação e apresentarei também como estão estruturados os tópicos da nossa disciplina Sociologia Organizacional. Eu sou o professor Luiz do Nascimento Carvalho, eu sou graduado e mestre em Psicologia, sou doutor em Psicologia Social pela PUC São Paulo e graduado e mestre pela PUC Goiás. Sou professor da Regional Catalão, Universidade Federal de Goiás, do curso de Psicologia. Eu vou apresentar como está estruturado a nossa disciplina, mas para isso eu farei na forma de slides. Vou apresentar alguns slides para vocês. Então, a nossa disciplina é Sociologia Organizacional e aqui eu vou apresentar a estrutura dessa disciplina, né? Foram estruturadas 5 unidades distribuídas em 3 semanas de aulas e nas duas unidades na primeira semana, 2 unidades na segunda e uma na terceira semana. Na primeira semana, que ocorrerá de 19 a 25 de novembro de 2018, apresentaremos a unidade 1 e 2. Na unidade 1, abordaremos relações sociais, redes para satisfazer necessidades e rede complexa e cultura. Na unidade 2, como se forma a rede, a cultura pela socialização. Na segunda semana, de 26 de novembro a 2 de dezembro, apresentaremos a unidade 3, principais características de uma organização, tipo e estrutura, comportamento nas organizações. Na unidade 4, cultura organizacional. Na terceira semana, que ocorrerá de 3 a 9 de dezembro de 2018, na unidade 5, nós vamos então fechar a nossa disciplina com a classificação dos tipos de cultura nas organizações. Apresentaremos alguns instrumentos de análise das organizações, estudo de rotinas, substituição de modelos de relação. 2 casos serão apresentados para discussão em pequenos grupos e apresentaremos também sistemas e redes de relações. A organização da nossa disciplina segue, portanto, a estrutura que foi apresentada pelo texto base, pela nossa apostila de Sociologia Organizacional. Muito bem, essa é a nossa estrutura da disciplina e então nós basicamente organizamos as atividades pela leitura da apostila, assistir às videoaulas é importante também, é parte das tarefas a serem realizadas e responder às atividades e questionários, tá? E em breve voltarei com a apresentação de outras videoaulas com alguns outros tópicos. Até lá! Olá! Agora, nessa segunda videoaula, apresentarei a primeira unidade, o primeiro tópico da primeira unidade, que se chama Sociologia, Relações Sociais e Convivência Humana. E para isso usarei novamente alguns slides. Unidade 1, Sociologia, Relações Sociais e Convivência Humana. Apresentaremos então 3 objetivos de aprendizagem nessa unidade. Primeiramente, identificar o objeto de estudo da sociologia. 2. Verificar a relação entre os conceitos de paradigma e de novas tecnologias. 3. Descrever o conceito de instituição. Então, o primeiro tópico, a sociologia e seu objeto de estudo. Bem, gente, a sociologia estuda a sociedade. Mas o que é a sociedade?
Um agrupamento humano cujos modos de ser, de sentir, de pensar e de reagir refletem formas relativamente homogêneas de viver. Essa é uma definição numa perspectiva funcionalista e estruturalista que é a que o autor utiliza. A sociologia, por sua vez, é uma ciência que estuda de modo metódico e sistemático as relações que se sucedem nesses aglomerados humanos que chamamos sociedade. E aí vem uma questão, né? Toda a história do pensamento, desde a antiguidade, se discute a dimensão social, os aspectos sociais. A diferença básica, né, do surgimento da sociologia na modernidade com o que se vinha discutindo anteriormente por dentro da filosofia é que, pela primeira vez, a sociologia ela busca, né, estabelecer, definir um objeto e se dissociar da filosofia à medida que ela busca também utilizar os métodos da ciência moderna para estudar os fenômenos que envolvem a sociedade. A sociologia aplicada é um outro conceito também importante, né? Ela formula explicações sobre processos sociais que exigem tratamento peculiar e combinação entre indução e prática. Então, a sociologia aplicada, ela, como qualquer área aplicada do conhecimento, ela vai estar mais centrada na implicação desse conhecimento para coisas úteis. A utilidade é importante no pensamento ou na perspectiva de uma ciência aplicada, e a sociologia aplicada, então, ela teria como pressuposto que aqueles conhecimentos adquiridos nessa área seriam utilizados e são utilizados para induzir processos, mudanças, etc. Muito bem. Feitas essas considerações sobre o conceito de sociedade e de sociologia, como a ciência que estuda a sociedade, no próximo tópico nós apresentaremos, na verdade, alguns dos pais fundadores da ciência social, da sociologia. Olá, mais uma vez aqui para apresentar então, como nós já combinamos, os pais fundadores da sociologia. Então, nessa videoaula, falaremos um pouquinho sobre alguns dos que são considerados os pais fundadores da sociologia e alguns detalhes sobre sua vida, sua obra e a perspectiva que utiliza. Para isso, usarei alguns slides. Fundadores da sociologia. O primeiro a ser apresentado é o Claude-Henri de Rouvois, Conde de Saint-Simon. Ele nasceu em 1760 e faleceu em 1825. Francês. Saint-Simon foi um filósofo e economista francês, um dos fundadores do socialismo moderno e teórico do socialismo utópico. Saint-Simon elaborou o ideal de uma sociedade e construiu um projeto do que seria uma sociedade socialista. E ele teve várias influências, influenciou vários autores que vieram posteriormente. Dentre os autores influenciados por Saint-Simon, nós temos Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, 1798 a 1857. Então, Comte, ele foi o fundador do positivismo, do qual falarei agora mesmo, posteriormente, e tem uma presença muito grande. Ele coincide, no caso no Brasil, Comte, Auguste Comte, ele é um dos influenciadores do movimento que esteve envolvido na proclamação da República no Brasil.
e o lema da bandeira brasileira, Ordem e Progresso, é um lema que é uma tradução do ideal positivista, Ordem e Progresso. E o que seria então o positivismo, ou filosofia positiva? Numa citação do próprio Comte, escrito em Discurso sobre o Espírito Positivo, ele diz: o verdadeiro espírito positivo consiste, sobretudo, em ver para prever, estudar o que é, a fim de concluir disso o que será, segundo o dogma geral da invariabilidade das leis naturais. Então, Comte propõe que a sociedade seja estudada da mesma forma como os físicos estudam o fenômeno físico e a biologia estuda os fenômenos biológicos. Ele entende, inclusive o nome que ele dá, ele não chama de sociologia, mas ele chama de física social. É o nome que ele dá para a disciplina que ele funda, a sociologia. Comte ele vai ter uma grande influência sobre vários autores e o positivismo vai estar presente em muitas perspectivas. Influenciado por Comte, nós temos aí o David Emile Durkheim, ou Durkheim, alguns pronunciam Durkheim, 1858 a 1917. Durkheim, ele realmente foi quem deu a maior contribuição no ponto de vista da discussão metodológica, da definição do objeto, de uma certa sistemática apresentada aí para a constituição da sociologia. Durkheim, ele é considerado um dos sistematizadores da sociologia, e ele aqui estabelece que essa nova disciplina vai se chamar sociologia. Tem várias obras, uma delas, bem conhecida, que foi uma tese de doutorado que ele escreveu sobre o suicídio, teve como objetivo demonstrar que o suicídio, por mais que na aparência, é o que ele diz, ele pareça algo que é uma ação individual, ele busca demonstrar, essa é a tese dele, no livro sobre o suicídio, ele tenta demonstrar que o suicídio, na verdade, é um fenômeno social e não individual. Ele vai debater bastante com o psicólogo social, Ross, que vai discutir, vai falar de uma psicologia social. Durkheim, ele defende que não é possível estudar o fenômeno social a partir do indivíduo, somente as instituições sociais é que vão ser o objeto, vão estudar, portanto, o fato social. Outra obra de Durkheim, também que é bastante conhecida, são As Regras do Método Sociológico, que é um texto metodológico em que ele apresenta os seus pressupostos para o estudo da sociologia. E também as formas elementares da vida religiosa, em que ele busca discutir o que seriam as estruturas da religião entre vários povos. Ele também busca discutir essa instituição da religião. Além de Durkheim, aqui nós temos Karl Heinrich, ou Henrique Marx. Karl Marx, 1818 a 1883. Marx é considerado o fundador do pensamento comunista, na perspectiva ele faz uma crítica aos chamados socialismo utópico e vai trabalhar uma teoria da revolução, na verdade, o tripé, em que se assenta a teoria de Marx, é a dialética como método, a teoria do valor-trabalho, que vai dar fundamento na obra dele mais conhecida, que é O Capital, uma obra aí que é uma crítica da economia política,
e da sociedade capitalista. E ele vai também discutir, ele vai ser um dos elaboradores do manifesto do Partido Comunista. Ele foi também um militante político. São, assim como Saint-Simon, assim como Comte, evidentemente em perspectivas diferentes, são, vamos dizer assim, arquitetos, né, projetam modelos de sociedade. Aqui nós temos Karl Emil Maximilian Weber, mais conhecido como Max Weber, 1874-1920. Weber é um dos fundadores da sociologia compreensiva e ele vai trabalhar, das obras mais conhecidas de Weber chama-se a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que ele vai defender uma tese que é consoante com a sua perspectiva da sociologia. É uma sociologia que se baseia no que ele chama do individualismo metodológico e na busca do sentido da ação. Ele, então, defende que o capitalismo ele emerge a partir de uma mudança na ética, e essa ética seria uma ética que teria fundamento com a ascensão do protestantismo, a ética protestante. É um texto clássico de Weber. E aqui nós temos alguns, qual seria a questão, qual o nome que receberia as escolas de algum desses pais fundadores. Saint-Simon, né, ele é então, como já dissemos, ele é um dos fundadores do socialismo utópico. Ele propõe uma reforma social na perspectiva da superação da desigualdade social a partir de uma reforma por dentro do próprio capitalismo. Auguste Comte também, ele pensa numa perspectiva positivista e conservadora, a ideia de que uma ciência positiva, ela também, né, vai permitir uma reforma social na perspectiva do seu lema, que é ordem e progresso. Conhecer para ordenar adequadamente a sociedade, então adquirir o progresso a partir daí. E Comte também ele busca fundar uma religião positiva. Aqui no Rio de Janeiro existe uma igreja positivista do Brasil. Foi um movimento que teve uma participação bastante significativa, uma influência bastante significativa no Brasil. Eu vou inclusive colocar o link para que os estudantes possam acessar e conhecer, ou dar uma vasculhada lá sobre essa igreja positivista no Brasil, que foi inspirada na obra de Auguste Comte e que influenciou a mudança da monarquia no Brasil. Durkheim, ele é considerado um realismo epistemológico, né? O positivismo ele tem essa característica, e ele também é uma perspectiva que nós consideramos funcionalista. Ele trabalha numa perspectiva de que as instituições sociais ela tem uma função social, ela tem um lugar, tem uma razão de ser no funcionamento das estruturas dos processos. Se nós percebermos atentamente, de certa forma a apostila que nós estamos tendo como referência, ela segue muito a linha do Durkheim. É só ficar atento que vocês vão perceber isso. Karl Marx, ele é o fundador do marxismo, o nome dele dá nome para uma escola, né, que trabalha com 3 perspectivas: o materialismo dialético como método, a teoria do valor-trabalho, né, no campo da economia, e a teoria da revolução. Marx pensa uma perspectiva de superação do capitalismo a partir das contradições que se produzem dentro desse mesmo processo. De Marx, que é Marx que vai elaborar, por exemplo, vai elaborar as primeiras análises
das crises cíclicas do capitalismo, muito estudada no campo da economia. E Max Weber é considerado o pai da sociologia compreensiva. Então, a perspectiva Max Weberiana é por que compreensiva? Porque ele quer entender a sociedade não pelo ato em si, pelo modo de agir dos sujeitos sociais, dos atores sociais, mas ele ele quer saber o sentido da ação. Então, além de buscar saber por que uma determinada pessoa todo dia sai num sábado batendo de porta em porta e convidando as pessoas para sentar, para conversar, para ler alguns trechos da Bíblia, é importante saber o sentido daquela ação para ele. Só é possível, por isso uma sociologia compreensiva, uma sociologia mais fenomenológica. É isso. Então, apresento rapidamente os pais fundadores da sociologia e nós vamos deixar algumas atividades aí que implicarão ou demandarão dos estudantes dar uma aprofundada sobre algum desses autores. Muito bem, feitas essas considerações sobre os pais fundadores da sociologia, então nós vamos, uma das tarefas que nós vamos deixar para você é fazer um trabalho, uma pesquisa, buscar na internet, buscar em obras literárias, buscar nas obras desses autores, enfim, de alguma forma, sobretudo usando a internet, pesquisar sobre esses autores e eu abrirei um espaço para diálogo, para discussão, um fórum de discussão, em que nós vamos conversar e aprofundar um pouco mais sobre esses pais fundadores. Tudo bem? Então, até lá, a gente se encontra no fórum para debater mais sobre esses autores.